Hello, guys! Como vocês estão? Tudo bem? Gente, olha só, nós encerramos o módulo 3, né? Fizemos então UFSC, URGS, que eu acho que foi muito importante a prática. Pensando então nessa sequência de revisão, eu optei por nós fazermos agora outras provas também, certo? Quero conversar com vocês. Se vocês acharem que a gente precisa fazer uma revisão gramatical, tá bom? Termos específicos, tempos específicos, vocês me falem. A minha sugestão agora é fazermos sim outras provas, então a gente vai iniciar pela UX, e assim a gente revisa a gramática, revisa conjunções, revisa a voz passiva, revisa também o que mais cai na prova, realizando a prova, tá bom? Eu acho que assim vai ser mais, I think this is going to be more meaningful to you, ok? A minha ideia é que essa revisão de módulo 1, de módulo 2, seja um pouquinho mais meaningful. Então a minha sugestão é fazer assim, certo? Me digam, por favor, me digam o que vocês acham. Ah, teacher, eu acho que sim. Ah, Lana, eu acho que não. Eu acho que a gente pode pegar alguns outros pontos. Tá ótimo? Então, hoje nós iremos fazer a prova UX 2015. Antes da gente ver a prova, I am going to share here a PowerPoint presentation, very short one, okay? It's a very short one to tell you about the test. Eu sempre falo, nós precisamos saber como funciona a prova, primeiro, né? Se a gente não sabe qual vai ser, desculpa, se a gente não sabe qual a matéria exigida, qual o formato da prova, dificulta muito mais, certo? Então, revisão prova UX, vamos ver. Guys, when they talk about, ok? Quando eles falam língua inglesa, a língua estrangeira, tá? A prova da UX, ela tem o objetivo de avaliar a capacidade de compreensão e interpretação de texto. Partimos daí. Compreensão e interpretação de texto, pressupondo, portanto, a competência de leitura, certo? Tem a parte de gramática? Sim, tem a parte de gramática, mas o mais exigido na prova é realmente a compreensão e a interpretação de texto, certo? Que é o que a gente vem trabalhando desde o início, né? Aí eu quero que vocês prestem atenção. As provas, elas são em português, tá bom? Claro, né? O texto em inglês, óbvio, mas as provas são em português. De 2015. Eu já peguei a de 2015, porque depois a gente vai fazer a de 2016, e eu quero que vocês vejam a diferença entre as duas provas, tá bom? Então, o que versarão sobre estrutura de texto, como as partes que compõem, identificação do gênero textual e o propósito comunicativo do texto. Por isso que é muito importante, diferentes gêneros, diferentes formas de leitura, diferente interpretação, certo? Quando a gente lê o texto, a gente já tem que identificar quais são as ideias principais daquele texto, quais são as ideias secundárias, as relações das informações, causa, consequência, finalidade, contraste. Guys, we are talking here about the conjunctions, okay? What do they express? What do I want to say when I use this conjunction? When I use contrast, when I am using however, though, although, what I want to express. Okay? Parte gramatical. Análise e síntese de textos, ok? Recursos linguísticos, utilizado para construção de sentido. In this case, then here we have the grammar part, right? So, então vocês podem ver que a parte gramatical, a gramática, ela está inserida na interpretação de texto, o que pode ser muito bom, mas também pode ser complicado para o aluno que não
pratica a compreensão, quando não sabe por trás o que que essa condição, o que que essa conjunção está se referindo, certo? Vocabulário. Por isso que eu sempre falo do nosso glossário, como o nosso glossário é importante, tá bom? O glossário, e a gente continua fazendo o glossário da mesma forma. In English, the synonym, and in Portuguese. In English, the synonym, and in Portuguese, always. Sentido das palavras, locuções e expressões idiomáticas, as paráfrases, tradução de vocabulário ou expressões cai também a tradução conforme o sentido do texto. Já voltamos aqui, né? As equivalências ou oposições, that's why we are going to study the synonyms, right? No sentido referencial ou figurado. Então, a gente pode ver, okay? We can see here that the grammar is very important. It is there, né? Tem a parte gramatical, certo? Então, por isso que essa revisão que nós iremos fazer, que eu propus a ideia de fazermos UX agora, até para vocês estarem mais familiarizados com essa prova, né? Eu acho que vocês viram, quando a gente fez a primeira prova UFSC, por exemplo, que ela é uma prova somatória, uma prova completamente diferente. Quando a gente fez UFSC, a primeira prova de UFSC dá aquele pavor. A segunda, a terceira, a gente já entende, a gente já sabe o formato. Por isso que eu acho bem importante fazermos as provas, certo? Ok, so today we are going to do. Eu vou enviar para vocês, tá bom? Vocês não têm essa prova no módulo 3, tá bom? Eu vou enviar para vocês a prova, para vocês poderem fazer, certo? Guys, então aqui eu vou dividir com vocês a prova and we are going to do together, ok? Como é... Oops, sorry. No, it's not this one, sorry. Como é a nossa primeira prova, ok? Como é a nossa primeira prova, eu vou conversar com vocês e a gente vai fazer juntos, tá bom? Porque eu acho que isso é bem importante para a gente conseguir realizar a prova de uma maneira onde eu possa mostrar para vocês. Ah, Alana, olha só. Então, essa parte eu entendi, essa parte eu também não entendi. Eu acho que é mais importante eu mostrar aqui, por isso que a gente vai fazer juntos, ok? So I'm going to share here the screen with you. So in this case, we have, ok, prova UX 2015. What we have? Temos também, né? Iniciamos pelo título, so I'm going to read here. It's about a meditation, ok? Vou aqui, disponível em Biography, People, parcial e adaptado. Então, vou para a fonte, certo? Leio o título, vou para a fonte. Lembra disso. Ó, espetáculo de variedades. Aqui já tem uma palavra derivada, yes. Aí, por isso que eles já colocaram também em português. Ok, great. Guys, quero que vocês tirem 2 minutinhos, leiam o texto, ok? Aqui a gente pode ver, já passando o olho por cima, a gente vê que não faz referência, né? Não tem ali questão 1, 2, 3, as referências. Então, na leitura desse texto, vocês não precisam sublinhar. O que vocês precisam prestar atenção é aqui, ó, na página, na linha 21, we are going to complete. Se temos que completar algo aqui, eu já vou sublinhar essa frase para depois, quando eu for para o texto, eu já sei exatamente aonde que está, certo? Ai, Alana, nós temos que fazer tudo isso. Sim, temos. Como a gente está fazendo exercício, isso eu bato muito com vocês, né? Como estamos fazendo exercícios, nós não temos a questão de tempo. Eu não quero ainda que vocês se preocupem com isso, porque é uma prática. Mas é importante que vocês já usem todos os steps.
Lembra que a gente fala dos steps para começar a leitura? Guys, isso aí tem que cuidar um pouquinho, tá? Porque às vezes o aluno ele começa a ficar tão acostumado a fazer a prova que ele já esquece dos steps. No, step number one, title, ok? Step number two, source. Então, o primeiro passo, o título. O segundo, qual é a fonte? Porque daí eu já sei o tipo de leitura que eu vou fazer, certo? Eu já identifico o gênero textual. Lembra lá na apresentação que eu passei? Então, eu já identifico o gênero textual, eu já sei qual a forma de leitura que eu irei fazer. Muito importante. Passa o olho, vê se tem referência ou não. Se tiver referência, durante a leitura do texto, já sublinha aquela referência, já destaca no texto, para ser mais fácil quando vocês chegarem nas questões, vocês voltarem, tá bom? Eu já sei aqui que tem uma palavra, então quando eu chegar no texto e tiver essa palavra aqui, eu já vou destacar também. E eu já sei que aqui na linha 21 eu vou ter que completar. Então, na leitura, tá bom? Aqui na leitura eu já tenho que destacar essa linha também. Por que eu falo isso? Porque eu quero que vocês usem todos esses steps agora nos exercícios, para quando chegar na prova, vocês já conseguirem fazer isso automaticamente. Ok? So I am going to give you 2 minutes and read that. Guys, if you need more time, okay? If you need more time here, stop the text. Se vocês precisarem de mais tempo, para aqui, para o vídeo, faz a leitura, ok? No problems. Lembra, não é questão de tempo aqui. So, assinale a alternativa. Então, aqui a gente já vê que as perguntas sim são em português, né? Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna no texto na linha 21. Eu já sublinhei aqui, eu já voltei antes, durante a leitura, então já fica fácil para eu achar no texto, ok? Lembra, sempre vou voltar para o texto. So, 21. There are mixed reports as to the cause of Harry Hodding's death. It is certain that he suffered from acute appendicitis. Ok? So, assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna do texto. Ok? There are mixed reports as to the cause of his death. It is certain that he suffered. What I have here, beginning of the sentence, ok? No início da frase, então eu tenho aqui o início da frase, how I am going to start. There are mixed reports. It is certain. Então eu já sei que aqui eu estou mostrando um contraste, ok? Whenever, no. Neither, no. Neither, nor. Se não fosse isso nem aquilo, ok. Instead of doing this, he did that. Ao invés de, no. Unless, a menos que, no. So the correct answer, though. Though there are mixed reports as to the cause, embora, ok? Embora tenham mixed reports, in this case, they're going to say, the reports here são os relatórios, ok? Relatórios mixed, combinados, confusos, ok? Sobre a morte dele. Então, embora tenham esses relatórios, com certeza ele sofreu,
Okay, so the correct though. Though there are mixed reports. Okay, so here, aqui a gente já tem aquela que eu falei para vocês, a questão gramatical e a questão de conjunções. Very, very important. Okay, 2. Com base no primeiro parágrafo, é correto afirmar que tinha 7 irmãos, one of 7 children, ok? One of 7 children. No, ele era uma das 7. Isso é que tem que cuidar. Eita, pegadão, né? Então, ele tinha 6. Ele tinha 6 irmãos, porque ele era uma das 7. Ele pertencia a uma família de origem judaica. Where can we see this? Born to a Jewish rabbi and his wife. Ok, the Jewish. Ok, então eu consigo ver. A B pode ser, voltando para o texto. Ele se mudou 3 vezes. Let's see on the first paragraph. He moved with his family as a child, and then he moved again to New York City. So no, he moved twice. Ele se mudou 2 vezes. Morou em um albergue. Then we have to be careful, porque aqui tem taking on odd jobs and living in a boarding house. Ok? What is this expression? Já copia lá. Boarding house, pensão. Então, não é um albergue, tem uma diferença. Ele morou numa pensão before the rest of the family joined them. Ok? Então, ele morou nessa pensão antes que o restante da família se juntasse a eles. Então, não é o albergue. Ok? So, in this case, no. Trabalhou em um circo com a família? No, because they say here that, where they say, it was there that he became interested in trapeze art. Okay, so we don't know. So they don't talk here exactly about the circles with the family, right? So we have here, pertencia a uma família de origem judaica, no letter B. Porque aonde no texto? Por causa, we can see here, he was born to a Jewish rabbi and his family. Okay. Number 3. É correto afirmar que o segmento, aqui está o segmento, em relação à frase que o antecede, encerra uma. Esse daí é que eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Porque essa questão aqui é típica questão de UX. Aí o aluno ele vai ler, já se confunde, já não entende mais. Calma, guys. Eu já sei que é lá na linha 6 e linha 7, certo? Então, eu vou subir, eu vou lá no texto e eu vou ver onde é que está linha 6 e linha 7. So, here I have. Eu vou ter que ler toda a 6 e a 7 até aqui, certo? Como eu vou fazer a leitura? Eu leio toda a frase. Ah, mas é só uma partezinha. No problems. Read the whole sentence, always. In 1894, Eric launched his career, ok? Que ele lançou a sua carreira, launched his career as a professional magician and renamed himself. Então, ele mudou o nome dele para Harry Houdini. The first name being derived of his childhood nickname, Henri, I don't know, ok? Então, o primeiro nome foi por causa do apelido que ele tinha. And the last, an homage to the great French magician Jean, ok? Yes, the French. Ok? Então, e o último, o sobrenome dele, foi uma homenagem a esse grande mágico. Though his magic met with little success, he soon drew attention. Embora a sua mágica, ok?
embora a sua mágica encontrou um pequeno sucesso, ele tão logo chamou a atenção, fazendo os seus shows, ok? As suas, fazendo as suas escapadas using handcuffs. What is handcuffs? Algemas, ok? Important. Ah, Lana, não sabia. Pega lá o glossário. O boarding house aqui é importante. Os handcuffs. Guys, se eu não entendo o que é o handcuffs, it's going to be difficult to understand the text. What did he use? Por isso que o glossário é muito importante. Ok? Ok. Então, voltando lá para a 6 e a 7, right? É correto afirmar que o segmento the first name being a derivative of his childhood, em relação à frase que antecede, encerra uma contradição, uma comparação, uma explicação, uma conclusão ou uma adição. O que será que esse segmento aqui está fazendo em relação à frase que antecede? Important. So, let's see. A frase que antecede é essa daqui. In 1894, he launched his career and he renamed himself. Ok? Então, ele mudou o nome dele para Harry Tanenan. Aqui, the first, nós temos uma explicação, certo? O porquê que ele usou Harry e o porquê que ele usou Houdini. Right? So, contradição, comparação? Não. Temos uma explicação. Ele está explicando o porquê do primeiro nome e o porquê do segundo nome. Então, encerra uma explicação. Ok? Good. Number 4. Temos aqui a questão de glossário, vocabulário. Considerando o texto. Considerando o texto, a alternativa presente na coluna B, que melhor traduz. Vocês viram ali, quando eu iniciei e eu mostrei para vocês exatamente o que é exigido, o que o edital mostra para estudarmos na prova? Realmente, né, guys? Aqui, vocabulário, no sentido do texto. Yes, so that's why, por isso que é muito importante lermos o edital, o que ele pede, para depois a gente, na prova, a gente conseguir ver, realmente, ó, aqui é essa questão, ali é aquela questão, ok? So, let's see, we have to go back. First, we go to line 7, okay? So, the first one, we are going to go to line 7. O que eu vou fazer? Aqui no texto, vou sublinhar, eu quero que você sublinhe. Where we have, and the last one, essa partezinha aqui. Okay, to the Grand French Magician. So, and the last one, and homage to the great French magician. Okay, so let's see. Poderia ser um tributo nesse caso? Yes, poderia ser um tributo. Ok, voltei para o texto, chequei, faz um checkzinho, tá bom? Põe um checkzinho ali do lado. Não assinala a resposta ainda. É um exercício, nós estamos vendo quais são as certas, quais são as erradas, baseadas no texto. Eu quero que vocês saibam o porquê que essa é certa, o porquê que essa é errada. Então, faz um checkzinho ali, tributo. Fellow, competente. Vamos ver, line 9. In 1893, married fellow performer Beatrice. No, he married the fellow performer. Fellow here would be kind of like one partner, right? Não é competente. Eu já consigo. Ai, não sei muito bem o que é fellow, ok? Dá uma ideia de fellow, friend, companheiro, ok? Já faz um check, não. Wrists, tá bom, isso daqui eu nem preciso voltar, mas eu quero que vocês voltem. Eu já sei que wrists é pulso.
tornozelo vai ser ankles, right? Então, eu já sei que não, but voltaremos lá para 13 para ver. Chain his wrists, ok? And lock him in their jail. So, essa parte é importante, eu quero que vocês voltem. Houdini's feats, ok? Feats would be, in this case, the shows. Would involve the local police. Então, a polícia local. Who would search him for keys. Então, a polícia vinha, procurava nele se ele tinha as chaves, ok? Chain his wrists, eles algemavam, prendiam assim, então, os seus pulsos. Então, eu já sei que wrists and lock him in their jail. E levaram eles lá para a prisão. Was a huge sensation, of course. Imagina, a polícia vinha, fazia tudo isso, e depois ele, com seu show de mágica, teria que sair. So, voltando, sorry. Tornozelos, não. Eu já sei que wrist... Ai, teacher, não lembrava. Então, vai lá. Wrists, pulso. Nailed, infernizadas, linha 16. Onde temos o nailed? Let's see. Continued his act in the United States, constantly making it more challenging. Então, fazia cada vez mais desafiador. Moving, ok? Moving from handcuffs. Então, ele saiu das handcuffs até que ele usava jaquetas, coletes de straight jackets to locked water-filled tanks. Oh my God. E ele ia em águas, em tanques completos de água, ok? And nailed packing wood box. These nailed here era porque elas eram, when I am going to use sometimes the word in Portuguese, nailed, elas eram, when you get the elas eram fechadas, trancadas, ok? E elas eram pregadas. Agora sim, nailed, pregadas. When I use the hammer, ok? So, pregadas. In this case, envernizadas, no, porque tinha pregos, elas eram pregadas. Will 22, the idea of fraqueza. Vamos ver se o will é fraqueza. Was testing his will by punching him when his stomach. Was testing his will. No, was testing. Na verdade, ele estava testando a sua força, correto? Ele estava testando a sua força, porque daí ele batia no estômago dele para testar a sua força. Então, não era fraqueza. The opposite. Então, nesse caso, a letter A. Eu já sei, sim, que o homage era o tributo. Ah, teacher, mas a gente já sabia, foi a primeira. Guys, como é um exercício, eu quero que vocês vejam todas as opções, eu quero que vocês voltem, eu quero que vocês entendam o texto, tá bom? Lembra, é um exercise, that's why, por isso que a gente faz dessa forma. De acordo com o texto, let's see, ele tinha um apelido na infância, dizia ter nascido nos Estados Unidos e ele trabalhou como camelô quando ele vivia em Nova York. Ai, teacher, eu acho que ele não trabalhou como camelô, eu lendo ali, eu acho que... Ok? So we are going to go back to the text and then we are going to see the answer. Ok? Vamos procurar lá em cima. Então, acha agora a parte que fala que ele tinha sim um apelido. Ok? So, aonde que fala que ele tinha um apelido? Tananã, tananã. Here. His childhood nickname. Childhood nickname. Então, ok. Então, tá certo. Sim, ele tinha o apelido ali. Ele tinha um apelido de infância, ok. 2, ele dizia ter nascido nos Estados Unidos. Quando ele troca o nome, correct? He says here, here.
Eric moved with his family. Moved with his family, Appleton, Wisconsin, when he later claimed he was born. Na verdade, ele nasceu aqui em Budapeste, yes, em 1874, mas aqui ele claimed, ele dizia ter nascido lá. Então, in Wisconsin, United States. So this one is correct. Trabalhou como camelô. Guys, aqui fala que ele teve odd jobs. Então, que ele teve trabalhos diferentes. Não sabemos se realmente foi camelô ou não. So, the correct. A 1 e a 2 estão corretas. A letra C. Baseado no texto. Voltando para o texto. Ok? Then we have the same. Interpretação de texto com pronomes. Yes? Referenciação textual. Ok? Referenciação gramatical. Referenciação do pronome. O que quer dizer? Assinale a alternativa que apresenta a referência correta para os termos sublinhados nos segmentos. Muitos exercícios. Sempre tem esse daqui também de referência. So, okay, let's see. When he was 13, Eric moved with his father to New York City, taking on odd jobs and living in a boarding house before the rest of the family joined them. Quando ele tinha 13, ele se mudou com o seu pai para Nova York, tendo, sim, trabalhos estranhos e morando numa pensão antes que o restante da família se juntassem a eles. Se juntassem a eles, a quem? Ao Eric e o his father. Ok. Antes que eles se juntassem ao Eric and his father. This one is correct? Yes. Faça um check ali. Ok. Let's see, letter B. Um checkzinho aqui. Eu não assinalo a resposta ainda. A gente está vendo qual acerta, qual é errado, ok? In 1893, Houdini married his fellow partner, Beatrice, who would serve as his lifelong stage assistant. Who would serve? Esse who está fazendo referência a quem? Então, ele se casou com a Wilhelmina, Beatriz, a qual servia, quem que era o stage assistant, quem que era assistente dele? Ela. Então, esse who não está fazendo referência a Houdini. Não. In 1899, Houdini's act caught the attention of Martin Beck, an entertainment manager, who soon got him booked at some of the best vaudeville theaters in the country. Ok. Então, ele chamou a atenção de Martin Beck, que era um assistente, ok? Ele era um gerente de entretenimento, who soon got him, que tão logo got him booked at some of the best theaters, que tão logo conseguiu colocá-lo, right, nos melhores teatros. Quem que é colocá-lo? Colocar ele. Ele quem? O Martin? Não, colocar o Houdini nos teatros. Okay, so this one, it's not correct. In 1912, his act reached its pinnacle, I don't know the pronunciation, with the Chinese water torture cell. Ok? The Chinese water torture cell. Lembra que eles falaram que, então, cell, it would be kind of like uma cela, uma caixa, uma cela, onde era chamado de Chinese water torture, porque era um tanque cheio de água, right? E ele, which would be the hallmark of his career, the strong point, ok? Que ficou, então, que foi
o ponto máximo da sua carreira. Esse water torture cell foi um monumento, okay, of his career. And from then on, he became a legend. E depois ele se tornou uma lenda. Which became, nesse caso, o which está falando porque eu tenho hallmark, ok? Que é o monumento, a parte forte, taranã. I know that this which, eu estou falando da torture cell. Ok? Então, aqui eu sei que eu estou falando da torture cell. Então, não é um act, não é do act. Ok? Mas sim, na verdade, está falando da torture cell. Guys, so now I am just going to pause here, okay? A little bit, and I'll be back in. Okay, guys. So we were talking about the torture cell, right? So this one, the torture cell here, I know that this which não está fazendo referência ao act, so this one is not correct. Much of the collection could be seen in the museum and remained there until Radner auctioned it off in 2004. Okay, most auctioned it what? Okay, it the collection. Certo? Então eu já sei que esse it foi a collection. So it's not the Houdini Museum. So the correct one that I have here is letter A. Ah, mas já dava para saber. Sim, guys, já dava para saber, mas eu quero que vocês façam o exercise, ok? E até para ver. Lembra, this is a practice. Number 7. Com base no texto, assinale as proposições a seguir quanto à veracidade ou à falsidade. Faremos também a mesma coisa, tá bom? Volta lá para o texto, guys. Volta lá para o texto. Após casar-se, deixou de trabalhar como a sua assistente. Será que ela deixou de trabalhar como a sua assistente? Vamos achar a parte que falou que ele casou. Lifelong Stage Assistant. Então, se é uma Lifelong Stage Assistant, ela ficou assistant o tempo inteiro, porque eu já tenho essa expression do lifelong. So, falso. Ok? Então, eu já sei que é falso. Fiquei entre essas e essas. Houdini apresentou-se com a... Houdini apresentou o número da cela de tortura chinesa com água até o final da sua vida. Foi até o final da sua vida? Yes, correct? And they talk here. And from he became a legend. The performance here, the performance was so daring, foi tão desafiadora, ok? And remained his act, e permaneceu o ato até a sua morte em 1926, ok? So, the second one is verdadeira. Ele era mergulhado em pé em um tanque de vidro cheio de água. This is what we have to be careful, right? Porque aqui nós temos, pode ser verdadeiro ou falso. So, let's see. Onde está falando, if he was, okay? He was suspended and lowered upside down. Upside down já é a expression de cabeça para baixo. Então, de acordo com o texto, a gente já vê que essa daqui é falsa. Então, a correta é a letra E.
certo? Vocês viram, né, guys? A gente conseguiu voltar para o texto, a gente conseguiu ver no texto por que era verdadeiro ou por que era falso. 8. Vocabulário também, com base no texto. Glossário, com base no texto. Analise as proposições a seguir quanto à veracidade, verdadeiro ou falso. O termo challenging, lá na linha 15, pode ser substituído por desafiador? Ok. O challenging pode ser? Pode ser sim. Ok. Volta para o texto. Cadê o 15? E vamos ver. Houdini continued his act in the United States, constantly making it more challenging. Então, constantemente fazendo isso mais desafiador. Yes, correct. Então, eu consigo ver que é, sim, o desafiador, ok? Então, a primeira, eu já tenho o verdadeiro, correto? O termo whether pode ser substituído por however. So, let's see. Lá na linha 22, whether and however. Let's see. Whether his death was caused or by poison. Whether, in this case, eu já tenho or aqui. So, it's not the however, okay? Entretanto. Here I have some options, okay? If his death was caused by this or that, então aqui pode substituir pelo whether? Não, tá bom? O whether, ele não pode substituir pelo however, okay? Because in this case, I'm not showing one contrast. Nesse caso, eu não estou mostrando um contraste. I am giving two possibilities, ok? Se foi isso ou se foi aquilo, então é falso. Como parte do espetáculo, ele era revistado pela polícia. Yes, a gente viu essa parte sim, but let's see where they have this. Would search him for keys, ok? Would search him. Essa ideia do search him é a ideia de revistado. So this one, it is correct. Okay? So I have letter D. O verdadeiro, que é o challenging, o whether, que é o falso, e sim, por causa do search aqui, é verdadeiro também. Com base no texto, a análise também de falso ou verdadeiro. Houdini fez sucesso com suas mágicas desde o início da carreira. Eu já sei onde nós temos essa parte aqui. Então, eu já sei que no início da carreira, não, mas vamos ver no texto aonde que fala. Lembra a parte que a gente leu que falava do little success? Yes? Então, eu já sei que foi embaixo aqui, ó. Where do we have this? Though his magic met with little success, ok? Então, o início da carreira, ele não fez sucesso, era a partezinha do little success. Então, falso. Tá bom? Eu já sei que aqui é falso. Houdini apresentou o número da cela. Oops, sorry. Then we have problems. Ele fez, número 9, né? Ele fez pouco sucesso, ok? Foi comprovado que um envenenamento causou a sua morte. Não, não foi um envenenamento. Foi comprovado que foi uma acute appendicitis, sorry. Uma apendicite aguda, ok? Não é um envenenamento. Eles não sabem por que ele teve essa apendicite. Se foi porque a pessoa estava lá batendo nele, ok? So, já sabemos que é falso. Falso, falso. E o último, um estudante deu socos no estômago do mágico? Sim, porque aqui fala que tinha que ter or
was caused by one university student who was testing his will by punch him in the stomach. Ok? By punch him. Então, sim, ele dava with his permission, com a permissão dele. Ok? So, what we have here? Falso, falso e verdadeiro é a letra D. Ok? De acordo com o texto, é correto afirmar o quê? Os objetos e os artefatos foram doados após a sua morte? Não, eles não foram doados porque a gente parte aqui, they were auctioned, right? What they have here were used by his brother and then sold to the magician, ok? In this part. 26 e 27, a gente vê que eles foram vendidos, então eles não foram doados, ok? So, number one. A causa da morte foi motivo de especulações. Yes, foi motivo de especulações, especificamente porque a gente fala where we have, there are mixed reports, ok, to the cause of his death. So, então a letra B, ok. Houdini lançou-se como mágico juntamente. Não, não foi juntamente. Lembra que a gente já viu que ele usou o nome. Ele cerrava as correntes. De acordo com o texto, Houdini cerrava as correntes no número da cela. Vamos ver que ele cerrava as correntes, right, guys? The cell here, where do we have? Now, locked glass required him to hold his breath to escape. Então, ele tinha que escapar de lá. Ok. And David Copperfield copiou o número. Não, ele não copiou. Ali no final fala que ele comprou, right? Here. Most of the prize including, went to the magician, ok? Então a torture cell foi para ele, mas não que ele copiou. So in this case, we have the correct one, letter B, que a causa da morte foi sim motivos de especulações. Ok? Guys, what I wanted to share with you, what was the purpose of this class, ok? Qual foi o objetivo? Qual era o objetivo da aula? Vocês, primeiro, a gente vê no edital, ok? O que dizem e o que cai na prova de UX, ali na de 2015, a gente fazer a prova de 2015 para onde vocês conseguissem ver que realmente o edital, é nessa questão, é na questão número 7, é na questão número 8 que caiu a parte de gramática, caiu a parte de vocabulário. E também a gente fez juntos a prova para que vocês lembrem de voltar para o texto. Tá bom? A gente já está fazendo provas há um tempinho. Eu tenho um pouco de receio que os alunos agora não voltem para o texto, não procurem os exercícios, não procurem as respostas certas. Lembra, guys, é um exercício, não tem tempo. Vocês não precisam fazer essa prova rápida, não é para fazer rápido, e sim para vocês voltarem no texto e ter certeza das respostas. Certo? Ok, if you have any questions, ok? If you got any doubts, se ficou com alguma dúvida, alguma pergunta em relação à prova, não entendi muito bem essa parte, just send me a message, ok? Right, guys, talk to you later. Bye, bye.